ZYA 250. TV em Tempo, Canal 10. Emissora do Grupo Raman Neves de Comunicação. Violência: homens invadem uma casa no Parque 10 e deixam um homem de 70 anos ferido. Confusão: ônibus executivos voltam a ser proibidos de circular no terminal da Matriz. A medida causou dúvidas entre os usuários. Queimadas: cerca de 200 focos de incêndio são registrados por satélites no Amazonas. A queima ilegal de florestas é a principal causa. Futebol: hoje você confere as vitórias de Atlético Mineiro e Fluminense pela 15ª rodada do Brasileirão. Mais indígenas: censo divulgado pelo IBGE aponta um aumento de mais de 200% em 2 décadas. Eu sou Mariana Rocha e o Jornal em Tempo dessa sexta-feira começa agora. Olá para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. 2 pessoas invadiram a casa de um homem de 70 anos na zona centro-sul de Manaus para assaltar. O aposentado foi baleado e permanece internado em estado grave. O assalto foi em uma residência no bairro Parque 10, zona centro-sul de Manaus. Denis Padilha de Andrade, de 36 anos, e Claudomiro do Nascimento Lopes, de 38 anos, invadiram a casa do aposentado José Jorge Monteiro, de 70 anos. O proprietário foi atingido por um tiro e está internado no pronto-socorro 28 de agosto. Por meio de um equipamento de GPS, o carro utilizado pelos bandidos foi localizado por policiais da Rocan e levado para o 12º DIP. Mas um fato intrigou os investigadores e peritos da Secretaria de Segurança Pública. Antes de cometerem os assaltos na cidade de Manaus, os bandidos tinham o costume de fazer rituais utilizando uma Bíblia, que foi encontrada bem aqui, no porta-luvas do carro. É resultado ainda de investigação do nosso inquérito, né? Não saberia lhe dizer, talvez por disfarce para entrar na residência. As pessoas tinham deixado o portão aberto, eles encontraram essa facilidade e entraram. Eles não tinham, segundo a gente investigou, averiguado essa residência com antecedência, não tinham escolhido essa residência especificamente. Eles alegaram que entraram pela facilidade de estar o portão aberto. 10 voos sofreram atrasos por causa da neblina que tomou conta do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes hoje pela manhã. Muitos passageiros tiveram que voltar às suas casas ou hotel até que tivessem notícias sobre a liberação da pista. Sem previsão de embarque, muita gente dormiu no saguão do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Este grupo deveria ter saído de Manaus às 4h50 da manhã, mas até às 8 horas não sabiam o horário do voo. Inicialmente ela deu uma previsão um pouco negativa de que a gente, talvez só às 3 da tarde, a gente ia nos colocar num hotel, mas agora parece que o aeroporto já está aberto e a gente tem uma perspectiva de ir embora daqui a pouco. Já este empresário perdeu o compromisso em Porto Velho, Rondônia. Agora, diz que volta para casa com prejuízos. Perdemos o dia, perdemos todo o compromisso, não vamos mais. Vamos ter que receber a bagagem de volta e tentar receber o dinheiro de volta. O Aeroporto Internacional Eduardo Gomes fechou por causa da neblina às 4h40 da manhã e só voltou a operar por instrumentos às 7 horas. 7 voos de partida e 3 de chegada foram atrasados e outros 2 foram desviados para Santarém, em Porto Velho. Às 8 horas da manhã, pousos e decolagens foram liberados. Em Manaus, o tempo vai ficar encoberto a nublado com pancadas de chuva, mínima de 25 e máxima 34 graus. Em Urucurituba, Itacoatiara e Silves, o sábado vai ser nublado. Carnes de pescado e de animais silvestres eram comercializadas irregularmente em feiras de Manaus. O material foi apreendido hoje por policiais do Batalhão Ambiental. 330 quilos de pirarucu fresco e salgado, 40 quilos de animais silvestres e 6 quelônios foram apreendidos. Os alimentos eram comercializados nas feiras da Panair e do Manoa. 3 pessoas foram presas. É proibida a comercialização irregular deles, como é o caso do material apreendido. Nessa época do ano, quando o nível do rio está baixo, a venda ilegal do pirarucu é mais comum. É nesse período que esse pescador mais fatura. Os peixes são caros, são vendidos de R$20, R$15 o quilo.
que o senhor chega a faturar por dia? Depende da mercadoria que você vende, né? Vários tipos de peixe, você por R$1.000, 800, 1.500. Os presos foram flagranteados por crime ambiental, devem pagar fiança e depois ser liberados. Os ônibus executivos que tinham voltado a circular no terminal da Matriz foram proibidos de passar pelo local por uma liminar expedida pela SMTU. No centro, a medida causou confusão entre os usuários. Pela manhã, o reflexo da decisão estava dentro dos micro-ônibus. Poucos passageiros optaram pelo transporte. Os que não sabiam foram pegos de surpresa. Ontem eu vim, eu desci até lá embaixo, mas hoje tá horrível, mano. Aí tem que descer aqui, tem que ir lá pro relógio, com criança. Aí o tempo do jeito que tá, né? Então fica muito difícil pra gente, tá complicado demais. Quem precisou chegar à Matriz teve dificuldade. E eu que ando com problema de saúde, um tratamento nos joelhos, é muito difícil, eu tenho que me deslocar para cá, então pegar o convencional que se torna também. Os agentes da SMTU tentavam organizar a rota dos transportes coletivos para impedir o tráfego dos executivos no terminal da Matriz. A medida foi para cumprir uma liminar da Justiça solicitada pela SMTU. A Federação dos Micro-ônibus é contrária à decisão. Limitando o direito de livre concorrência e de escolha dos usuários que optam por esse modal, porque é um micro-ônibus. Não tem concorrência direta com o transporte convencional. A SMTU afirma que os executivos atrapalham o fluxo dos convencionais. Nós não temos condições de ter mais de 800 ônibus coletivo e mais executivo aqui dentro. Na próxima semana, a Justiça deve decidir se os micro-ônibus voltam ou não a trafegar pela Matriz. A seguir, armas de uso das Forças Armadas são encontradas em terreno ao lado da UFAM. Cerca de 200 focos de incêndio são registrados por satélites no Amazonas. A queima ilegal de florestas é a principal causa. É o que você vê depois do intervalo.